Olá, pessoal. Eu sou a professora Dani Araújo de Ciências e hoje vamos falar sobre o sistema respiratório. Bom, gente, vamos começar com o esquema do sistema respiratório. Primeiramente, a gente deve saber que o sistema respiratório, ele tem a função de fornecer o oxigênio, que a gente chama de O2, e remover o gás carbônico, que também pode ser chamado de dióxido de carbono, que é o CO2, certo? Então, o sistema respiratório, ele fornece o oxigênio e remove o CO2 do organismo. Esse esquema, ele vai retratar quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório. Então, vamos começar com a cavidade nasal, que é o nariz. Depois temos a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos também, pulmões, e dentro dos pulmões nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares. Então, ó, no nosso nariz, na cavidade nasal, a gente tem as fossas nasais, que é por onde o ar entra. E entre essas fossas nasais, elas são separadas por uma cartilagem chamada septo nasal. Então, os pelinhos que ficam no interior do nariz, eles têm a função de reter partículas que entram junto com o ar, certo? E o teto da cavidade nasal, ela possui células cuja função é olfativas. No nariz, você também vai ter a produção do muco. E a função dos pelinhos que a gente tem no nariz é justamente para aquecer esse ar que vai ser inalado. Bom, gente, falamos sobre a cavidade nasal, vimos o que acontece, vimos a função dos pelos que se encontram no interior das narinas, certo? E agora vamos falar sobre a faringe. A faringe, ela é um órgão que tanto pertence ao sistema digestório como o sistema respiratório. Ela faz parte desses dois sistemas, digestório e respiratório. É um canal muscular membranoso que liga o nariz à boca e é por onde passa os alimentos e o ar respirado. Logo depois da faringe, temos a laringe. A laringe, ela é responsável pela nossa fala, que a gente chama de fonação. Ela permite a entrada do ar, certo? E ela impede que os alimentos entrem pelas vias aéreas, tá? Depois da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia, gente, ela é um tubo cilíndrico cartilaginoso que mede aproximadamente 20 centímetros de comprimento. E a função da traqueia, ela tem a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar, certo? Esse ar, ele vai ser conduzido para os pulmões. Bom, gente, agora vamos aos brônquios. Os brônquios, eles são dois tubos cartilaginosos, tá? Que vai levar o ar aos pulmões e chegando lá, eles vão se ramificar, certo? Em tubos menores, eles se ramificam em tubos menores. Essas ramificações, esses tubos, pequenos tubos ramificados, a gente tem uma nova denominação. Eles passam a ser chamados de bronquíolos. Bom, gente, continuando, os alvéolos pulmonares, eles se localizam no interior de cada pulmão, tá certo? A função dele é a trocas gasosas entre o ar e o sangue. Essas trocas gasosa que ocorre dentro dos alvéolos pulmonares, né? Nos alvéolos pulmonares, a gente chama de hematose pulmonar. Os pulmões, eles são órgãos esponjosos, certo? Eles são divididos em lóbulos. O pulmão direito apresenta 3 lóbulos, enquanto o esquerdo apresenta 2. O pulmão direito,
ele é maior em largura do que o esquerdo. A principal função do pulmão, a função primordial, é oxigenar o O2, o oxigênio, e remover, eliminar o dióxido de carbono, que é o CO2 do corpo. Gente, a respiração é um processo involuntário, certo? O que quer dizer isso? Não depende da nossa vontade. Então, respirar, a gente respira, esse movimento de respiração que a gente faz é controlado pelo nosso cérebro. A gente não consegue controlar. Então, quando a gente não controla, acontece por conta própria, certo? É chamado de movimento involuntário. Existem dois tipos de movimentos respiratórios que a gente faz, tá? Durante o dia a dia. O movimento de inspiração, quando há entrada de ar para os pulmões, e o movimento de expiração, quando há saída de ar dos pulmões para o meio, certo? Para o meio externo. Então, esses dois movimentos respiratórios é controlado pelo diafragma, que é um músculo que fica abaixo, sobre os pulmões está aqui, a gente vai mostrar no esquemazinho, tá? Você tem um pulmão aqui, outro pulmão direito, esquerdo, e logo abaixo você vai ter o diafragma, que é um músculo que controla esse movimento de inspiração e de expiração, tá certo? Que é a entrada de ar para os pulmões. E o outro seria a saída de ar para os pulmões, para o meio externo. Bom, gente, agora vamos exercitar. Existem algumas doenças que estão relacionadas com o nosso sistema respiratório. São elas tuberculose, pneumonia, pleurite, certo? Asma brônquica. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês pesquisem na internet uma dessas doenças relacionada com o nosso sistema respiratório e façam uma pesquisa explicando como é que acontece, quais são os sintomas de uma pessoa que tem essa doença, o tratamento, como é que a gente pode evitar. Então, você só vai fazer uma pequena pesquisa sobre a doença que você vai escolher, desde que seja uma doença que envolve o sistema respiratório. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhadinha e tiro a dúvida de vocês, ou vocês me procuram no privado, no WhatsApp, tá bom? Bons estudos, se cuidem e tchau, tchau. Até a próxima aula. Bom, gente, vamos começar. Eu vou botar isso nos erros de gravação. Meu Deus. Calma. Espera que eu tô com a crise de riso. Espera ali. Olha isso, eu faço aqui, véi. Depois da laringe, nós vamos... Falou laringe, não. De boa, véi. Vamos. Continue. Eu errei. Eu sei, continue. Depois eu da errei. Corrija. Depois da faringe. Eu errei, Letícia. É essa parte você vai errar. Eu vou cortar na edição. Calma, continue. Vou começar de novo. Não precisa. Eu errei a faringe. Eu errei.